De volta ao Identidade Geral, eu estava conversando aqui no primeiro bloco com o Júlio Gardner, que é um sobrevivente do período do Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. E agora está junto comigo aqui também o Márcio Pitluck. Acertei? Acertou, ou mais ou menos? Tá certinho. Fiquei treinando ali antes do programa começar, né? O Márcio, ele dirigiu o documentário que se chama Sobrevivi ao Holocausto. Esse documentário conta a história do Júlio e foi lançado em agosto de 2014. Ô Márcio, como é que você conheceu a história do Júlio? Eu conheci o Júlio em 2008. Fiquei muito impressionado com a história dele porque ele passou por todas as fases do Holocausto. Ele ficou escondido, perdeu os pais, separou dos irmãos, foi para gueto, depois foi para campos de concentração, teve a parte da recuperação na Itália. Então, normalmente um sobrevivente passa por uma, duas, três situações. Ele passou por todas. Além disso, ele conhece a história muito bem, as datas da guerra, tudo quando aconteceu, porque ele estudou muito o assunto depois. E também ele tem uma saúde muito boa que poderia enfrentar uma viagem de volta para esses locais. Então, até onde a gente sabe, é o único filme no mundo onde um sobrevivente volta para todos os locais onde passou esse período terrível, contado pelo próprio sobrevivente. E é uma produção que realmente viaja, né? Vocês ficaram dentro do carro, foram passando pela estrada, foram 15 cidades por onde vocês passaram. Polônia, Áustria, Itália, França e terminou Brasil. Aqui no Brasil, onde ele constituiu realmente vida. Reviver essas histórias não deve ter sido fácil, né? Voltar para todos os lugares. No filme a gente mostra a casa onde ele vivia com os pais, a casa do gueto onde ele morou, os campos de concentração que ele passou. A gente encontrou o polonês que salvou a vida dele, dando comida para ele à noite. Foi um acaso encontrar essa pessoa, a gente saiu andando. É como você falou, foram 15 cidades, 8 voos de avião, milhares de quilômetros de automóvel, uma equipe de 10 pessoas. Eu co-dirigi o filme com o Caio Cobra, co-produzi com o João Pedro. O filme está ganhando alguns festivais agora que a gente está colocando. Mas, assim, o principal de tudo, acho que é a mensagem do filme, que é uma contra a intolerância, contra o preconceito, entender que as pessoas podem ter suas opções religiosas, sexuais, raciais, todo mundo tem direito à vida, todo mundo merece viver. O que os nazistas fizeram é uma mancha negra para sempre na história da humanidade. A Alemanha era um dos países mais civilizados do mundo na época e cometeu um crime desses. E a coragem do Júlio e a força de voltar para esses lugares. Isso é uma coisa impressionante. Eu até quero perguntar um detalhezinho da história daqui a pouco para o Júlio, mas antes ainda, Márcio, queria saber o seguinte, como é que foi extrair essa emoção do próprio Júlio? Porque aqui eu estava conversando com ele no primeiro bloco, em alguns momentos são passagens complicadas, né? A gente vê que ele se emociona, mas está ali onde tudo aconteceu, eu tenho certeza que foi muito mais intenso. Olha, o Júlio ele é especialmente forte. Lá ele em nenhum momento ele se emocionou a ponto de a gente perceber algo mais profundo. Ele já tinha voltado para a Polônia 2 vezes, então a Polônia não era tão nova para ele. Ele não tinha voltado para a Áustria. E a Áustria foi dos piores campos que ele passou. Lá sim foi um momento muito mais difícil para ele. Até porque a gente pegou um frio muito grande, então isso aí ajudou a criar o clima ruim. Lá ele teve as lembranças dos amigos que morreram, porque já era o fim da guerra, já ninguém mais conseguia sobreviver. Amigos que conseguiram ficar 2, 3 anos e acabaram perecendo porque não tinham mais forças. Ali a sensibilidade dele aflorou mais, foi mais difícil. Ô Júlio, e no momento onde vocês estavam gravando no sul da Polônia, você encontrou um senhor que te ajudou a se esconder em um dos momentos. E naquela altura, você nem sabia mais se esse senhor estava vivo ou não. Como é que foi esse encontro? O encontro era totalmente casual.
nós viajávamos, a equipe toda, chegamos àquele lugarejo e eu perguntei pelo prefeito e me indicaram onde estava o prefeito. Aí eu perguntei, tem algum aqui mais ou menos com a minha idade? Ah, meu pai. Aí nós chegamos, ele nos levou até na frente do pai dele. Primeiro apareceu a esposa dele, depois ele apareceu. Aí eu perguntei, você lembra, durante a guerra tinha um judeu aqui escondido? Aí ele gritou meu nome. Aí eu desabei, porque não estava esperando isso. E vocês se reconheceram imediatamente? Ele tinha 17 anos naquela época. Muda muito, né? Quem me dava essa comida, quem me ajudava, era pai dele. Okay. Mas ele conhecia bem a história e ele afirmou que durante todos esses anos nunca esqueceram o nome de Júlio. Sempre lembram, em qualquer oportunidade, eles lembram daquele judeu que aqui estava se escondendo, porém eles não sabiam mais o que aconteceu depois. Deve ter sido realmente emocionante. Esse encontro foi muito emocionante. E isso está registrado no documentário. Tá no filme, a câmera estava ligada, a equipe inteira se emocionou. A gente saía com a câmera ligada 10 horas por dia, não desligava a câmera. Para poder captar momentos como porque esse. era tudo por acaso. A gente realmente saiu no roadshow, indo atrás do que ia acontecendo. E quando a gente chegou nessa casa, que ele falou em polonês com a esposa desse polonês, e os dois falaram o nome, a gente entendeu que ali eles se reconheceram. Porque a gente não entende polonês, mas dá para perceber que... Tem alguma outra história muito marcante, algum ponto alto do documentário, dessa viagem toda que se tornou um documentário, Márcio? Tem um ponto muito forte, que é mais para o fim do documentário, que eu fui antes para conhecer os lugares. Eu e o Caio Cobra, que dirigiu comigo, a gente foi antes, depois a equipe chegou, o Júlio chegou. O campo de Ebensee, onde 40, 50 mil pessoas morreram, foi totalmente destruído pelos austríacos. Os austríacos preferiram apagar essa mancha negra da história deles e acabaram com os campos, praticamente tudo foi destruído, tudo sumiu. E aonde era o campo de Ebensee, existe hoje um condomínio de casas, muito bonitinho, florido, tudo arrumadinho. E lá foi o pior campo que o Júlio passou, aquele que ele conta que 25% morria por semana. Nós levamos ele ali e a única coisa que identifica o lugar é o arco do antigo portão e não tem mais nada. Então, quando eu levei ele lá, eu falei, Júlio, vai caminhando e você vai descobrir. Ele foi caminhando e descobriu que ali era o antigo campo, que hoje são casinhas bonitinhas, casas floridas. Ali ele ficou muito sensibilizado e muito irritado, porque aquilo é um cemitério, na verdade. São 40, 50 mil pessoas mortas ali. E a gente encontrou uma austríaca que mora lá e perguntamos, você sabia que aqui era um campo de concentração? Sabia. E o que é morar aqui? Ela falou, não, depois da guerra, acabou a guerra, mas aqui já tinha água, encanamento, estrutura, venderam os terrenos baratos e nós construímos nossas casas. Quer dizer, isso é uma maneira de apagar a história muito lamentável, uma vergonha para a Áustria, eu considero isso. Falando sobre essa história de apagar o acontecido, é importante que a gente tenha documentários, livros. Aqui no programa a gente já fez algumas entrevistas, por exemplo, sobre esse período da Segunda Guerra Mundial. É importante, né, Márcio, que a gente não se esqueça para que a gente possa não voltar a viver momentos de tamanha intolerância, não é verdade? Infelizmente, a humanidade não aprende muito com os próprios erros. Então, o Holocausto foi o pior massacre de todos contra um povo. Atualmente, a gente ouve de novo como o Ahmadinejad do Irã queria exterminar Israel, significa matar 7 milhões de pessoas. Como hoje querem acabar com o Estado de Israel, que significa matar 7 milhões de pessoas. Quando se fala Israel não tem que existir, é como se não vivessem 7 milhões de pessoas ali. Então, a humanidade não aprende. Depois de Auschwitz, depois dos campos,
teve os massacres na Sérvia, teve os massacres na Croácia, tem massacres em Darfur, agora o ISIS degolando pessoas porque não são da mesma religião que eles. Então isso continua. O que a gente acha importante é que tem que documentar, tem que falar, para tentar que as futuras gerações aprendam e esse preconceito, essa falta de respeito ao próximo, a falta de aceitar o outro ser diferente, acabe um dia e a humanidade possa, enfim, viver em paz, né? Júlio, uma pergunta agora para você, sem qualquer intenção de julgamento. Ninguém aqui dentro desse estúdio, nem o Márcio, viveu o que o senhor viveu e conseguiu sobreviver. O senhor deve ter trabalhado os sentimentos durante a sua vida. Com 20 anos, o senhor estava livre dos campos de concentração. O senhor consegue encontrar perdão no seu coração por essas pessoas que te maltrataram, onde você viu amigos morrendo? Qual é o seu sentimento com relação a essas pessoas hoje? Tem um provérbio que diz que os filhos não devem pagar pelos pecados dos pais. É óbvio que se eu encontrasse aqueles que assassinaram meus pais, os meus amigos, é difícil perdoar. Mas para viver com essa mágoa durante a vida inteira, quer dizer, não viver, pensar só naquela mágoa, como fazer para devolver, fazer mal para os outros, isso não é vida. Por isso, eu perdoo a Alemanha e todos aqueles que vivem atualmente, porque eles são apenas segunda ou terceira geração daqueles assassinos. Muito bem. Júlio, muito obrigado pela sua presença, por ter repartido um pouco da sua história. Márcio, obrigado por ter vindo aqui. Eu tenho certeza que isso foi só um tira-gosto para toda essa história. O Brasil consome muito pouco documentário, né? Sim, e acho que fica uma boa dica aqui para que a gente assista. Sobrevivi ao Holocausto é um documentário que revive essa história do Holocausto. Como o Márcio colocou aqui, existem muitas peculiaridades nesse documentário que a gente não encontra em outros lugares, que tem como espinha dorsal a história do Júlio. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Está à venda em DVD nas livrarias, então quem quiser assistir, as escolas que quiserem passar para os alunos, faculdades, podem comprar o DVD, exibir. Se quiserem palestras com o Júlio, entre em contato e ele vai pessoalmente, conversa, fala do filme, conta a vida dele. Ele não consegue resumir muito, mas então, na palestra, em 1 ou 2 horas, tem tempo para isso. Muito obrigado. A gente vai fazer uma paradinha para o intervalo. Na sequência, você vai conhecer um pouco mais da história do apresentador do Jornal da Novo Tempo, o Hélio Moura. Não sai daí, a gente volta já.